A gente tem a honra e o prazer de estar recebendo hoje aqui na nossa programação, né, uma pessoa que eu tenho assim um respeito muito grande, né? Só ouvia falar, mas tive a oportunidade de conhecê-la, né, em um momento que a gente teve na escola Lúcio Marques, lá na cidade de Bela Cruz, ali na localidade de Guarda. E quando ela começou, a gente não tem aquelas palestras que você escuta, aqueles momentos que você escuta, que você dorme, mas tem momentos que você escuta que você tem o prazer de escutar mais e se atentar mais. Então, essa foi a minha sensação de absorver mais do que ela tinha. Então, foi um prazer muito grande e hoje eu tenho a honra maior ainda de estar recebendo ela no meu programa aqui na Rádio Acaraú FM. Sei do trabalho que ela está fazendo e vamos conversar hoje sobre tudo isso, né? E também dessa trajetória, né, dessa turnê que ela está fazendo aqui nas rádios de divulgação do trabalho dela. Professora Rita Martins, muito bom dia, é um prazer muito grande estar recebendo você aqui no programa Disque Sucessos. Bom dia, Wilson. É o Wilson Santos, né? Eu gosto dessa complementação porque ela simboliza a fortaleza. Eu é que sou grata, e desde já sou muito grata. Eu costumo dizer que nós precisamos partilhar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente aprendeu. E nada serve se nós não aprendermos interagir e a doar aquilo que a gente aprendeu. Eu sou muito grata, eu espero colaborar com a sua programação e espero tirar alguma curiosidade dos ouvintes. E eu me sinto muito feliz em estar aqui na sua companhia, que tem uma voz excelente. Eu estava ali ouvindo uma voz sensacional. Quem é a professora Rita Martins? Da onde veio, né? O que lhe incentivou a você hoje estar, né, como está, a ser professora? Eu queria que você falasse um pouco do histórico da professora Rita Martins. Wilson Santos. E a Rita nada mais é do que uma menina que nasceu e se criou na Ilha dos Coqueiros, né? Nunca saiu de lá até os 26 anos, e que é filha da Raimunda. Eu gostaria muito que ela estivesse me ouvindo nesse momento. Sempre fui uma menina muito sonhadora, mas os dilemas, os desafios da vida foram fazendo com que a gente se desafiasse mais. E eu, aos 10 anos de idade, o Wilson Santos, foi a primeira vez que eu fui para a escola, sabe? Mas eu sempre tive em mim a ideia de que eu queria ser alguém diferente. E tudo isso, a maior motivação de tudo isso foi a minha mãe. Eu não queria ter a vida e nem enfrentar os desafios e o sofrimento que eu via a minha mãe passando, né? E isso me motivou. Eu fui para a escola e ali sofri todos os abusos que eu considero, porque eu não sabia ler, eu não sabia escrever, eu não sabia. Eu entrei na escola aos 10 anos de idade, meus colegas já estavam na primeira série e eu tinha que acompanhar. E eu tinha uma situação que era complicada, que era a questão da visão. Eu não enxergava bem, eu não conseguia decodificar a mensagem, além de não saber ler, não saber escrever. Eu estava ali num ambiente que era totalmente estranho para mim. E aquilo ali me motivou. Toda vida que na minha vida aparece uma dificuldade maior, ela me motiva a ultrapassar aquela situação. E foi isso. E aos 15 anos completo, eu fui convidada, eu só tinha a quarta série, eu fui convidada a ser professora. E eu fiquei muito feliz. Eu já tinha certo trabalho na comunidade, eu toda a vida queria e quero contribuir com as pessoas. Eu já tinha um serviço prestado àquela comunidade de ensinar o catecismo, de levar a primeira Eucaristia, isso aos 14 anos, e me tornei professora e aqui estou eu. Foi essa a motivação. Quando entrei naquela sala de aula, vi que aqueles alunos necessitavam muito mais de mim do que eu imaginava e senti que eu precisava fazer a diferença ali. E hoje me trouxeram aos 31 anos como professora. 31 anos como professora? 31 anos. Benção. Eu estou só com 18, mas é assim, todo dia.
Eu não sei se foi com você, professora, mas não acho que não foi, que foi diferente. Porque você veio daquilo que muita gente achava que você não conseguiria, né? 10 anos de idade na escola, né? E aquele sofrimento, o pessoal, todo mundo avançado e você ali batalhando, lutando. É por isso que você disse que no começo você ministrar, falar sobre perspectiva de vida. Você tem que se amar, não é isso, professora? Para a gente poder... Se você não se amar, você não consegue nada na vida. E eu costumo dizer assim, você primeiro tem que definir quem você é, quem eu sou. E em seguida, do que você se encontra, você vai passar a perceber o que eu quero. Primeiro você tem que saber quem você é. Porque às vezes nós queremos ser aquilo que a gente não consegue ser. Você tem que ter na sua identificação, saber quem você é ali naquele espaço, em cada situação, e definir. É diante do seu entorno, da sua história, e definir quem você quer ser. Um outro fator, o Wilson Santos, nunca olhe para você achando que você é incapaz e que porque alguém disse que você não conseguiria, como disseram comigo, e eu acredito que disseram com muita gente, é que você não vai conseguir, sabe? Às vezes eu sinto que muitas pessoas com quem eu converso, elas desistem muito fácil porque alguém já introduziu na cabeça de que elas não vão conseguir. Então, essa perspectiva, ela tem que ser nossa, da nossa valorização, da valorização do eu, de quem eu sou. É verdade. Professora, e deixa eu lhe perguntar uma coisa, eu fiquei com uma curiosidade aqui. Eu estava aqui pensando quando você falava assim, se a pessoa disser isso para você, que você é isso, que você não vai conseguir. Como foi que a professora Rita driblou tudo isso? Porque assim, tem pessoas que são fracas para isso, e quando a pessoa bate mesmo, 3, 4, 5, dizendo que você não é, você coloca na cabeça que você não é, você começa a desviar os seus caminhos, começa a fazer besteira, começa a não acreditar e não ter perspectiva de vida. Eu queria saber como foi que você conseguiu driblar, né, tudo isso. O estilo de vida que eu tinha. Eu vi a minha mãe, eu acho que... eu vi a minha mãe com 10 filhos. Wilson Santos. Eu via minha mãe com 10 filhos. Eu via todos os desafios e sofrimento que ela enfrentava. E aquilo, ou eu tinha que dar o melhor de mim e não permitir que ninguém entrasse no meu eu. Sempre me blindei. Ou eu desistia. Então, quando na escola diziam que essa menina não consegue, essa 4 olhos, ela não sabe, todo mundo me menosprezava, não queria sentar próximo de mim, porque eu não sabia, tiravam onda com a minha cara. Então, o que é que eu fazia? Quantas e quantas vezes eu fui para casa e chorava, sabe? Só que assim, eu tinha que entender que aquilo ali, eu tinha que mostrar para o outro que eu podia. Essa era a palavra-chave. E a situação, e a atuação. Um outro fator, concluindo essa pergunta, é Deus, sabe? Eu tive sempre um relacionamento muito íntimo com a minha espiritualidade. Sempre com um cantinho para você ver, ainda hoje eu lembro do canto que eu sentava todos os dias, ao final do dia, para olhar para o universo e dizer, eu quero ser diferente. Não sabia como, mas eu queria ser. E isso me motivava a enfrentar cada dia, cada situação. Show de bola, parabéns. Gente, nós estamos aqui com a professora Rita Martins, tá? Atualmente ela trabalha em Jijoca de Jericoacoara, né, professora Rita? Ela é daqui, pessoal, de Acaraú. Ela falou que é da localidade. É por isso que eu digo para muita gente, para os meus meninos que eu trabalho num grupo de jovens, para os meus alunos também, né, que graças a Deus eu também leciono, que não precisa para você crescer na vida, lógico, para você alcançar os seus objetivos, não precisa você ter tudo ao seu redor, não precisa nascer em berço de ouro. A senhora é prova disso. Wilson, eu costumo dizer que
nós seres humanos, o que nós precisamos para já, o que eu quero. Saber, ter ciência do que eu quero. E segundo, não deixar. Eu sou muito direta em dizer isso. É não permitir que ninguém tire você daquilo que você quer. Às vezes hoje, os nossos jovens, antigamente, eu acho que a gente tinha mais coragem de fazer. Às vezes tem jovens que têm talentos dentro de si e querem gravar um vídeo, por exemplo, vamos supor. Daqui a pouco eu vou falar desse livro bacana. Querem gravar um vídeo de alguma coisa que eles sabem. E às vezes eles têm medo do que o povo vai dizer. É isso que nós estamos conversando aqui, chegar nesse denominador comum. Ele tem um talento, mas só que tem medo do que a gente tem muito medo hoje, o ser humano. Se não for 99%, mais uns 98%, 97%, tem medo de seguir pelo que os outros vão dizer. Não é isso? Exatamente. Olha, o que nós temos hoje eu às vezes eu converso com meus filhos, as redes sociais hoje virou o marketing da atualidade. Então, ontem eu ouvia o Leandro Carnal falar sobre isso, né? É que todo mundo se acha suficientemente capaz de julgar todo mundo. Então, antes, a gente tinha isso, mas era diferente. Hoje, se você posta uma coisa que de repente não foi na visão do outro o que ele queria ver, então isso já virou um problema. Então, hoje existe aquilo que chamamos muito mais acentuada a famosa, entre aspas, criticidade. E eu considero falta de respeito ao espaço do outro. Claro, quando a gente era criança, existia muito dentro da escola, mas aquilo tudo era muito levado, eu digo, na brincadeira. Né? E culturalmente falando, a nega do cabelo duro, eu era muito xingada da nega do cabelo duro, de que ela não vai conseguir, daquelas coisas. Mas isso magoava, mas de certa forma eu dizia, isso é brincadeira, eu vou conseguir, porque eu tenho isso dentro de mim, eu vou conseguir. Pessoal, estamos conversando com a professora Rita Martins. Professora Rita Martins, eu queria saber da professora, né, a sua primeira oportunidade foi ser chamada para ser professora aos 16 anos, né? Que você falou. Aos 15 completo. 15 completo, 15 para 16 anos, 15 completo. E aí, como foi essa experiência? Aceitou, não aceitou, foi, não foi? Como foi a experiência? Hoje, Wilson Santos, todo mundo, vou voltar à mesma fala, hoje todo mundo acha que sabe. Todo mundo se mete dando opinião na vida do professor, na atuação do professor. Todo mundo acha que pode, entendeu? Quando o professor estudou tanto. No meu caso, dona Rita Tintino, é assim conhecida, Rita Pereira Brandão, ela me fez essa convocatória, me disse na sala de aula, final de ano, que isso a quarta série, terminando a quarta série, ela disse que ia convidar alguém para trabalhar. E olha, me chamou e eu fiquei muito grata, porque naquela época era o primeiro emprego. 223 cruzeiros era o salário naquela época. E quando eu me vi a primeira vez ali naquelas turmas que eu ensinava, já tinham desistido 2 professores. E quando eu me vi na sala de aula com aqueles alunos, eu me senti perdida, sem saber o que fazer, de imediato, mas criei uma estratégia importantíssima, que foi a do silêncio para a observação. A melhor forma é a conquista. De todas, é a conquista. O professor é o professor, o aluno é o aluno. Agora, na relação tem que haver respeito, tem que haver consideração e tem que haver humanidade. E isso foi o que me fez o diferencial. Foi eu observar aqueles alunos todos impacientes e perceber que eles eram apenas crianças que já vinham de realidades muito pesadas, que eu conhecia todos e que precisavam de um olhar diferenciado sobre eles. E foi isso que eu fiz. Muito bem.
Gente, conversando com a professora Rita, mas assim, como eu falo para vocês, quando a gente conversa, né, com uma pessoa que a gente sente que tem a mesma comunicação da gente, que passou por coisas que a gente passou, né, que sofreu também o que a gente sofreu, né, o que a gente sai de um lugar que logicamente que a vida da gente, que é a família da gente, mas que não tem aquela condição, que vem a se sobressair diante do seu trabalho, a gente fica muito feliz em ouvir, porque a gente serve de experiência para a gente. Por isso que eu fiquei, quando você disse assim, Wilson, já estou no ponto aqui para fazer a divulgação do trabalho. Eu disse, eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar a professora Rita de novo para ela falar para mais gente o que ela falou para a gente naquela sala de aula, naquele momento. E hoje eu estou aqui com você, fico muito feliz, né, como eu digo, tenho um respeito muito grande pelo seu trabalho. A partir daquele momento passei a lhe seguir ali e ver. Não vi tudo, lógico, eu vi poucas coisas, mas eu tenho certeza que daqui para frente eu vou me inspirar mais ainda, né, para trabalhos. E a professora Rita Martins, ela conseguiu se formar, terminar seus estudos em que ano? Porque já começou com 10 anos de idade, né? E já ficou bem, assim, eu digo atrasada diante dos outros, não em conhecimento, porque foi bem até mais avançado do que os que já estavam há mais tempo na escola. E aí eu quero saber, professora Rita Martins terminou os estudos, pode até falar o ano também, e se formou, procurou se formar para hoje estar aqui falando sobre nós em quê? Olha, era interessante porque quando nós chegamos na quarta série, a maioria daqueles alunos que eram problemáticos e que me causavam um transtorno já tinham ficado para trás, né? Eu seguia firme, resistente. Andava, era todo mundo, naquela época a gente não tinha transporte, a gente andava era a pé, como você sabe, a realidade. A gente só tinha um caderno muito pequeno, um lápis que era para 6 meses, se desse fim naquele lápis, a gente já sabia o que acontecia, e o caderno dentro de um saquinho, isso. E às vezes tem pessoas que não gostam de falar disso, eu tenho orgulho de falar disso, sabe? Porque é a minha trajetória, é a minha história. E eu continuei, vim para Acaraú, veja, a gente tinha que ganhar uma bolsa naquela época, não sei se tu lembra, e então minha mãe não podia pagar. O meu salário não dava como professora. E então o que a minha mãe fez? Minha mãe colocou um pano na cabeça e foi pedir para que eu ganhasse uma bolsa para estudar aqui no Terezinha de Jesus, porque naquela época precisava de uma bolsa. E ela conseguiu. E eu passei a estudar aqui na Acaraú, no Terezinha de Jesus, e encurtando a história, depois, e por intermédio da igreja, como eu era muito envolvida nos grupos de jovem e pastoral, aquela coisa, consegui uma bolsa de estudo no Colégio das Irmãs, para o ensino médio, que quando já saí de lá, já saí com pedagógico. Depois, eu fiz aos 28, eu terminei a primeira faculdade, né? E aí eu já tinha meus 2 filhos, e terminei a faculdade. Depois eu fiz uma segunda graduação, que é a especialização em letra. Aí fiz pós-graduações, eu fiz 6 ou foi 7. E aí eu fiz o mestrado e depois fiz o doutorado. E agora me inscrevi para o pós-doutorado pela Universidade Federal de Aracaju. Só isso? Ah, meu Jesus, amado. Pois é, gente, ó, quem quer alcançar, quem quer chegar, tem que se especializar. Não tem como você, não tem como, mecânico, tá? Ah, mas eu não fiz faculdade, mas você tem que se especializar, tem que estudar, tem que ver tem que acompanhar a realidade, como é até tecnologia hoje, né, a gente se acostumou demais com isso. Depois dessa pandemia, professor que não era, né, professora, você vai poder falar agora, professor que não tinha habilidade com um celular, que só sabia ligar ou tirar foto, teve que se habituar ao novo, que é a tecnologia. Sem querer, a maioria dos professores aprenderam a mexer na tecnologia por causa dessa pandemia. Eu queria que você falasse para a gente como você vê e como foi que a professora Rita Martins se rebolou nesses 2 anos, né, de pandemia, tendo em vista que teria que trabalhar sempre de forma remota.
Wilson Santos, eu fiquei nessa trajetória, fundei um sindicato, fiquei 4 anos parado, isso para responder a sua pergunta. Depois eu fui para o doutorado, fiquei 4 anos, fiquei 12 anos em gestão de escola, mas quando eu retornei, foi exatamente para o que você disse. Para você ter uma ideia, eu não conheço os meus alunos. Então, eu caí dentro de um sistema, de um modelo, que eu não conheci. Olha, você vai ser lotada para dar aula naquelas turmas. E eu disse, e agora os alunos? Eu não sei quem são. Ah, mas você agora vai ter que lidar com eles e preparar a aula, soube, na sexta-feira para mim começar na segunda. Eu fiquei desesperada. E o que eu fiz? Não, Rita, olha, tanta coisa você já driblou, você dribla mais essa. E fui pesquisar, fui estudar. Eu digo, Wilson Santos, que tudo na vida é conhecimento. Não tem como você ser diferenciado, porque ninguém é melhor do que ninguém, mas às vezes nós podemos nos tornar diferenciados. Não há como ser diferenciado, não há como ser modelo, não há como ser exemplo, não há como motivar pessoas se você não tem conhecimento. Se você não sabe falar de várias coisas, se você não tem abertura. Porque, primeiro, todo professor, e aí você agora que está me ouvindo, se você é professor, seja a área que você estiver, nunca espere o momento para que você seja exigido a se adequar. Esteja sempre um passo à frente. Foi o que eu fiz sempre. Então, quando veio essa situação, eu já tinha muita ligação com as redes sociais, eu já fazia vídeos, eu já conversava, eu já interagia. Então, para mim, essa não foi a dificuldade. Para mim, a dificuldade foi, e como eu vou me relacionar com esses alunos que eu não os conheço? Fui criar uma metodologia de uma pergunta extra sempre para mim, uma pesquisa no meio daquilo que eu pude captar deles para saber com quem eu estava lidando. E essa relação foi se estreitando à medida e o tempo. Também uma outra coisa é o respeito às diversidades. E foi isso que eu fiz. Busquei ao máximo respeitar a diversidade dos meus alunos, compreender o momento e criar atividades ou estratégias que eu atendesse a demanda e as necessidades deles, interagindo com eles. Por mais que possam não perceber, eu interagia com eles. Quando você falou, pegar uma sala de aula, assim, pá, e no dia seguinte, você ter que dar aula remota sem saber quem é complicado mesmo. Mas como você disse, se você está preparado, entre aspas, se você está preparado, se você realmente quer, você consegue. O que você diria para essas pessoas que se frustram por um trabalho que foi feito com tanto empenho, também lógico, mas que não chegou no objetivo, no denominador comum? Olha, Wilson Santos, a resposta que eu daria para essa pessoa eu ia direta ao ponto. Não se preocupe em tentar agradar o aluno do ponto de vista, porque na grande maioria nós vemos, e aí o professor vai me desculpar, que estiver me ouvindo, na grande maioria eu vejo a maioria dos professores preocupado em mostrar serviço. Mas o mostrar serviço, todos nós temos que mostrar, mas eu quero ser mais, eu quero isso. E às vezes aquela aula que ele prepara não é para o aluno, é para ele, para o gosto dele. E essa aula, para o gosto dele, não atinge o aluno, não toca o aluno. Então, quando eu fazia, sempre numa atividade que eu passava para ele, eu perguntava, esse vídeo é positivo? Eu observava a resposta. Se a maioria dissesse, professor, esse vídeo está muito grande, colocar um vídeo que desse na média da maioria. Então, eu colocava 5, 6 perguntas e perguntava. E uma lá, como que vocês consideram que essas perguntas devem ser feitas? Professora, e eu analisava todos a resposta. Professora,
se você pudesse colocar uma pergunta, mais só uma, a gente dava uma resposta melhor. Seria melhor para a gente. Então, ok. Depois, gente, olha, nesse conteúdo, qual era o mais importante? Vídeo ou material organizado? Professora, às vezes é melhor o material organizado, porque nós voltamos, vamos lá e riscamos e tiramos e colocamos. O vídeo, a gente às vezes se perde quando ouve. E aí eu ouvia colegas professores dizer: eu não me importo com o aluno, ele vai ter que me ouvir. Não importa, eu vou fazer um vídeo de 22 minutos e esse aluno vai... Gente, você manda um áudio para alguém, é de uns 30 segundos, e a gente já não tem paciência. E a gente quer que o nosso aluno tenha a compreensão de meia hora nos ouvindo diante de um vídeo, que às vezes um professor se perde, vai uma coisa, um assunto, mete outro. Então, professor, vamos pensar no nosso aluno. Vamos ser práticos. Não faça a aula para você e nem para agradar o seu diretor e nem o seu coordenador. Me desculpe se eu estiver tocando alguém. Faça aula que você possa extrair do seu aluno. E lembre-se, se você está passando por um momento de dificuldade, agora imagine o aluno, imagine a família, imagine o pai e a mãe que está ali. E aí um colega me disse: mas o que eu tenho nada a ver com isso? Eu disse: você tem sim. Você está na casa dele todos os dias, com as suas atividades, com as suas cobranças, com o seu modelo. Professor, você falou um negócio que eu achei, o seu método aí que você usou. Eu acho que, assim, eu não sou conhecedor, longe de mim ser, mas chegado a esse momento aí. Você tem que fazer com que o aluno, de uma certa forma, você seja só... É o correto, o mediador. Ele é que vai criar. Você tem um conhecimento, mas ele é que vai criar. Quando você diz, como é que fica melhor? Um vídeo de tantos minutos ou de tanto? Ele diz tanto. É ele que está elaborando como é que ele vai fazer. Você vai passar o conteúdo. É ele que está elaborando, é ele que está criando. Ele vai criar gosto, porque ele está dando opiniões, né? E geralmente, como você disse, professor, é isso. Ó, aqui, ó. Página tal, leia aí, bora, Rocha, não. Ó, um bocado de questão ali, faça isso. Eu acho que 2, 3 questões. Se você disser que você aprendeu, é isso que eu fazia. Você aprendeu uma questão? Aprendi, professor. Né? Eu acho que você tem que mesmo buscar o que ele precisa, como ele precisa, e aí a gente vai criando um planejamento em cima disso, né, professora? Sim, mas aí o que a gente acaba por entender é que a maioria dos colegas acham que dar essa liberdade para o aluno, dialogar com o aluno e perceber o que ele tem interesse, é prejudicial a si. É como que para a maioria dos professores descesse do seu patamar e dissesse: não, agora quem está fazendo é ele. Não. A gente tem que ter a compreensão que eu não consigo lidar bem com o meu aluno se eu não sentir ele. E isso, no meu entendimento, isso se chama humanização. Porque eu faço uma faculdade online, faço filosofia. Então, quando eu sei que aquele horror de atividade, eu fico me perguntando, para quê? Você está entendendo? E olhe que já passei em muitos bancos da escola. E agora é um aluno numa fase de 13, 14 anos, que a gente sabe como é que é, e eu fui muito flexível, eu posso dizer, mas foi na flexibilidade que eu encontrei a minha conexão com o meu aluno. Inclusive, uma aluna me chamou agora e queria conversar comigo, porque se inspirar para fazer uma redação. Então, assim, eu busco ali onde eu estou, eu acho que se eu for o mais rígida possível, não. Tem a hora que você tem que ser, mas você tem que tocar pessoas. E essa é a nossa função como professor. E se eu for professor para mim, eu não vou tocar alunos. Que a gente sirva de lição e que as pessoas recebam isso, né? Não como uma crítica, mas sim como uma melhora profissionalmente. Sim, o Wilson Santos. Isso também tem uma outra coisa. É que o professor não se angustie tanto. Não se angustie tanto. Porque tudo que o aluno quer é um olhar de compreensão. Foi assim, e você me fez uma pergunta, foi uma outra razão que me fez chegar até aqui. Foi alguém que olhou para mim e me entendeu, me estendeu a mão e acreditou em mim. Senão eu teria ficado lá antes na segunda série, eu tinha ficado logo. Pois é.
É isso mesmo. E aí, só para a gente frisar essa parte aqui, que a gente tem que passar por livro, que o livro também, lógico, a gente não pode deixar de falar. Quando você fala em dar oportunidade, né? A gente tem aí muitas crianças, adolescentes que têm oportunidade hoje, e fáceis, e não abraçam. Eu acho que a facilidade da vida hoje está tão assim, na cara. Tipo umas contradições. Tá fácil e não querem. Tava difícil e a gente conseguia. Né? Só para a gente fechar aí, eu queria que você falasse desse antes e depois. Hoje tem coisas fáceis, mas a maioria a gente vê que não quer. É não querer ou é o jeito que a gente está chegando nos alunos? Olha, o Wilson Santos, você como um professor que é e a gente nessa história, nós vamos observar aqui detalhes, como por exemplo o Enem. Vamos cá. O Enem tá aí, tá para todo mundo. É mentira. É mentira que o Enem não está para todo mundo. Primeiro pela primeira vez na história, quase 20% deixou de fazer o Enem. Isso por quê? Porque não conseguiu pagar para fazer. Então, eu vi campanhas e campanhas, e até participei delas, para que pessoas ajudassem alunos a pagar a parcela do Enem. Uma outra coisa tem escola para todos, ok. No nosso período, a gente tinha que lutar muito, né? Mas quando, quer queira, quer não, Wilson Santos, na nossa época, eram poucos que brigavam para chegar lá. Porque o resto dizia, eu não vou conseguir, e eu não vou conseguir, ficavam logo por ali. Não mudou. Hoje permanece igual. O aluno ganha uma bolsa, ele vai ter que morar no Piauí, mas a família vai ter que sustentar ele. Você está entendendo? Na minha concepção, existe uma falsa ideia de que hoje tudo pode. Eu me candidatei 4 vezes para ganhar uma bolsa para o doutorado. Nunca ganhei. Me deram direito de resposta uma vez, porque eles disseram que eu tinha que ter vida acadêmica clássica. Você tá entendendo? Então, assim, um outro fator ou você tem amizade lá dentro para conseguir uma bolsa de estudo, ou você não tem. E segundo, e por último, dizer que, veja, a gente luta muito por um espaço que ou você faz do seu próprio punho, ou você desiste. Então, no meu entendimento, esse falso a dar para todo mundo, tá claro? Hoje tem o transporte, tem a merenda escolar, tem as facilidades, tem aqueles professores que se preocupam realmente, de verdade. E tem aqueles alunos que, como antes, também não queriam. Realmente. Deixa eu passar aqui para a gente não deixar, lógico, não tem como. Tudo isso que a gente falou, eu acho que entra, eu acho que entra dentro do contexto, dentro do agora, né? A ideia da gente é trazer você para o livro, mas eu não tinha como eu não ter esse bate-papo com você, quase 1 hora de bate-papo aqui a gente conversando, não tinha como eu não... E já passou esse tempo todinho. Não tinha como eu não trazer você aqui e não falar sobre essas coisas. Porque quem está nos assistindo são todos que foram afetados e todos têm filhos, têm sobrinhos, têm irmãos, têm primos, têm tios que são alunos e alguns também são professores e precisavam de palavras. O segredo do professor de sucesso. O segredo do professor de sucesso. Professora Rita Martins, por gentileza, fale dessa mais magnífica obra, mais uma que você faz. Né? Quando eu falo em mais uma é porque realmente vale a pena você ir buscar. A professora Rita Martins faz. Né? Wilson, tá, não sei o que não é, porque a gente está sentindo aqui, né, nessa conversa que a professora Rita Martins é uma pessoa que busca, né, ter conhecimento. Ela é dona de toda a situação? Ninguém é. Ninguém é, mas a gente vê que realmente ela busca. E chegou a esse trabalho. O segredo do professor de sucesso. Na outra entrevista, o Wilson Santos, uma pessoa me perguntou se eu recebi colaboração para publicar o livro. E eu disse que não, né? E só para a questão desse entendimento de que as pessoas possam... Eu
tenho uma coleção infantil, para você ter uma ideia, que não foi publicada ainda. Porque eu tinha a ideia de fazer a publicação dessa obra e fazer doação para as crianças. Que fala exatamente sobre o bullying, aquilo que eu sofri, né? Aquilo que muitas crianças sofrem dentro da escola. E eu escrevi um projeto para o FNDE. Eu escrevi um projeto para o Banco Itaú. E assim, e a gente percebe essa dificuldade, a gente encontra essas portas todas fechadas. Como dizer que tá fácil? Nós que somos adultos, a gente aceita elas e não concorda com elas. A gente aceita porque ninguém vai, né? Mas a gente não concorda e a gente vai atrás. E diante de um adolescente que faz um Enem, que vai atrás e que tá ali na tentativa, nunca consegue aquela nota, nunca vão olhar onde é que ele mora, ou com quem é que ele vive, de que forma ele foi criado, quem são a família dele, o ambiente que ele mora. Então, assim, nunca vão olhar isso. Só exigem, e isso é desleal, sabe? E quanto à questão desse livro, ele conta um pouco sobre a necessidade de ser um professor mais humanizado, de ser um professor mais sensível, né? De ser um professor mais aberto à humanização, à generosidade. Né? Que perfil eu tenho como professor? Se o meu perfil de pessoa afeta o meu perfil profissional? Quais são as minhas expectativas como profissional? Como é que eu me percebo nesse ramo, na educação, no investimento e na relação com o outro? E aí eu também trago nesse livro um pouco sobre os distúrbios, que às vezes o professor ele não conhece e às vezes porque não conhece o que aquele aluno enfrenta, como aquele aluno tem as suas dificuldades, ele não sabe lidar com aquele aluno. Ele está voltado para o sentimento de aluno que eu tive, né? Porque todo professor já foi um aluno. E alguns professores apoderam-se dessa experiência de aluno para ser professor. Uns a utilizam do ponto de vista para positividade e outros usam o lado ruim da sua experiência para expor no seu dia a dia da sala de aula. E tem aqui, eu estava vendo aqui, professor, um sedutor de sonhos. Bem aqui no começo, aqui tem essa palavra. Essa frase aqui, o professor, um sedutor de sonhos. Né? Realmente o professor tem que seduzir, né, num bom sentido, os alunos para que eles tenham sonhos melhores. Não é nesse sentido, não, professora? Olha, o Wilson Santos, sim. Eu acredito que na sua vida teve um professor que fez o diferencial. Com certeza. E foi ele ou ela que motivou você a ser quem você é hoje. Eu tive aquela pessoa que disse, olha, você é capaz. E investiu em mim na voz, na comunicação. Eu não tinha o restante, mas eu tinha a comunicação. E eu me favoreci disso. E também tem a outra situação que é, o que eu quero para o meu aluno realmente? A minha história de vida é o suficiente para ajudar meus alunos? Então, a minha história de vida, a forma como eu sou, o que eu gosto de fazer, como eu entrei nessa área, se eu não gosto, porque você sabe que existem muitos professores que estão professores, não são professores. E o estar professor é muito complicado, porque a pessoa não olha para o aluno, olha para o momento. E todos nós queremos ser olhados e sentidos. E quando um aluno olha para um professor e vê nele uma oportunidade, quando um aluno olha para um professor e percebe que ele se preocupa verdadeiramente com ele se oportuniza. Ele acredita que ele é capaz. E esse livro, ele fala um pouco disso. Muito bem. A gente está assim, quase no tempo já, professora, mas assim, eu peço desculpa a gente não ter entrado mais em detalhe do livro. Mas é mesmo assim. Que a gente conversou, acho que entra com certeza
no que você queria falar aqui, no que tem dentro desse conteúdo. E lógico, nós não vamos falar o conteúdo, porque tem que comprar para poder saber. Exatamente. Gente, vale a pena você comprar. Eu estava só vendo aqui só o começo aqui, e eu já fiquei interessadíssimo em ler o livro da professora Rita Martins. O segredo do professor de sucesso. Tá? Esse aqui é mais um item, é mais um sentimento, é mais um prazer que a professora Rita Martins depositou para levar para a sua casa, para levar para a sua vida profissional, para lhe ajudar, para colaborar, para que você possa realmente ser um professor de sucesso. Professor de sucesso não quer dizer que você tenha bens materiais, não. Professor de sucesso é aquele que sai de dentro da sala de aula sabendo que fez o papel né, de professor, missão cumprida, saber que seu aluno ligou. Tudo isso eu fico muito feliz. E quando fala também na questão dos distúrbios, para a gente saber como chegar, né, saber como lidar e perceber, né, que esse aluno não consegue ter êxito, aprendizado, né, porque tem alguma coisa que a gente não detectou. E isso eu acho muito interessante. Esse livro eu acho que vai ter uma repercussão bacana de ajuda dentro do profissionalismo de cada um. No Wilson Santos, sobre a questão, o professor de sucesso não é o professor que se tornou o diretor, o coordenador, o secretário de educação, ou isso. Não. O professor de sucesso é aquele que cumpriu o seu papel, a sua função. É bem como você falou. E uma outra coisa, esse livro, ele já está sendo ele vai ser lançado oficialmente no dia 13, na live, que agora é live, da editora, da Paco Editora, que nós faremos dia 13 de agosto, às 20 horas, vai ser a live de lançamento desse livro, desse material. Paco Editora, tá? Então, professora, para a gente finalizar aqui, desculpa, né, o tempo, mas suas redes sociais, tá? Como as pessoas fazem para adquirir esse livro, entre em contato com quem e as suas considerações, por gentileza. Olha, eu estou nas redes sociais, no Facebook como Rita Martins, no Instagram como Rita Martins, no LinkedIn como Rita Martins, no YouTube Professora Rita Martins. A gente está trabalhando uma página e é isso. Se você quiser adquirir o livro, você pode entrar num desses mecanismos, Facebook, o WhatsApp também, que é o 8899243103. Você poderá estar entrando no meu PV, no meu privado, e fazendo o seu pedido. A gente tem a honra em levar até você um pouco daquilo que a gente experimentou no decorrer da vida. Eu só tenho a agradecer aqui o Wilson Santos, dizer que a Rádio do Itarema também já se disponibilizou. Estarei lá na terça-feira. A Itapipoca também já se disponibilizou, o Sobral e aqui o Wilson Santos, se a gente der no Marco, né, e em Cruz também. E a gente vai ver, a gente vai comunicando e divulgando através das redes sociais. Eu sou muito grata pela sua atenção, Wilson Santos. Eu lembro, agora eu vou dizer que quando eu iniciei aquela conversa, naquele dia, naquela escola, eu ficava preocupada assim, será que ele está gostando? Será que eu estou conseguindo captar a atenção dele? E hoje, e depois ele disse que deu tudo certo, e eu fiquei muito feliz, porque é muito importante quando tocamos as pessoas. A todos os ouvintes, a Ila Fereita, muito obrigado, é uma querida, né? Eu gostei muito dela. E a todos vocês, meu forte abraço. E nos acompanhe e divulgue o nosso trabalho.